caminhamos aqui juntos na igreja. E Pedro ele foi um homem ousado. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós somos pessoas ousadas. Diga assim para o seu irmão, quando você é cheio do Espírito Santo, você se torna uma pessoa ousada. Irmãos, aquele homem chegou para ele e lhe pediu uma esmola. E essa parte aqui me impacta porque hoje tem faltado muito nas igrejas, e às vezes é onde nós temos passado pessoas que dão testemunho, pessoas que chamam para ser responsabilidade. Ele olhou para esse homem e falou assim: ó, olha para mim. É isso que eu tenho pedido a Deus. Eu tenho pedido a Deus ousadia, eu tenho falado: Senhor, quando as pessoas vierem pedir algo, quando as pessoas vierem para pedir para orar, quando as pessoas falarem que o mundo não é testemunho, que eu possa falar: olha para mim. Isso tem faltado no nosso meio. Pessoas que chamam a responsabilidade. É como se fosse um grande jogador, que ele sabe que ele é o craque, que ele vai desequilibrar. E quando ele chama a responsabilidade para ele, as coisas acontecem. Assim tem que ser em nosso meio. Nós temos que chamar a responsabilidade para nós. Nós precisamos nos envolver com Deus. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. E quando Pedro, ele entendeu isso, que somente se relacionando com Deus, somente sendo cheio do Espírito Santo de Deus, ele iria fazer a diferença. E ele fez a diferença. Ele não estava firmado em faculdade, ele não estava firmado num belo carro, numa bela casa, em dinheiro, mas ele estava firmado na experiência que ele tinha com Deus. Eu e você precisamos ter experiência com Deus. Experiências que vão nos transformar, experiências que vão mudar a nossa vida de uma vez por todas. E eu creio que nesta noite Deus chama para você ter uma experiência com Ele. Sabe, o Espírito Santo de Deus vai fazer uma obra tremenda na sua vida. Sabe, que você já possa gerar esse desejo no seu coração de realmente você ser batizado com o Espírito Santo de Deus. Porque quando nós falamos de batismo, nós achamos que para ser batizado com o Espírito Santo de Deus é você falar em línguas. Pedro ali não falou em línguas, mas ele usou daquela experiência que ele tinha com Deus. O Espírito Santo de Deus foi manifesto através de Pedro, por causa de uma atitude, de um ato. Só porque ele se colocou na presença de Deus. Porque ele foi um homem determinado. Ele foi uma pessoa que chamou a responsabilidade para ele. E ele falou assim: olha para mim. Ali se cumpriu o que Paulo estava falando. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo que vive. Porque ele era cheio do Espírito Santo de Deus. Eu quero te dizer nesta noite que você também pode ser cheio do Espírito Santo de Deus. Basta somente você querer. Basta somente você querer. Porque Deus não vai fazer nada que eu e você não queira. Mas se nós quisermos, Deus vai fazer. Deus vai encher. Deus vai libertar através da sua vida. Deus vai curar através da sua vida. Deus vai fazer com que você tenha palavras de ordem ao coxo, Ele vai levantar. Falar para um cego que enxerga, Ele vai enxergar. Falar para um mudo, fale e Ele vai falar. Porque você vai estar cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Irmãos, eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Joel. Joel capítulo 3. Versículo 28 ao 32. Perdão, Joel capítulo 2, 28 a 32. E acontecerá, depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele
o Monte Sião, e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Amém? Irmãos, eu quero que você entenda que Deus é fiel. Sabe, a palavra de Deus é fiel. A palavra de Deus diz lá, em Josué 21:45, diz que todas as boas palavras que Deus falara à casa de Israel, nenhuma delas caiu por terra, mas todas se cumpriram. Então a palavra de Deus vai cumprir na sua vida. Deus falou que derramaria, Deus falou que nos encheria com o teu Espírito. Então que nessa noite nós possamos tomar posse da palavra, possamos ser cheios do Espírito, para que venhamos a fazer a diferença, possamos tomar uma posição em meio a uma sociedade corrupta, uma sociedade que só almeja o pecado, valores que não estão dentro dos nossos princípios, em meio a essa sociedade, nós possamos tomar uma posição de fazermos a diferença, de estarmos cheios do Espírito Santo de Deus. Eu vou pedir que você se coloque de pé nesse momento. Eu vou chamar o louvor aqui à frente.